Senador apresenta projeto para banir TikTok, rede social chinesa, dos Estados Unidos. Jogador profissional de futebol é condenado à forca em praça pública no Irã. Nova Zelândia aprova a lei que proíbe cigarro para pessoas nascidas depois de 2009. Mansão do pastor Valdemiro Santiago da Igreja Mundial é penhorada por dívida milionária de IPTU. Forças armadas da Índia e da China entram em conflito na fronteira do leste do Himalaia. No vídeo de hoje traremos detalhes sobre essas notícias. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um Absurdos da Semana e hoje eu quero pedir para vocês, de uma forma muito especial, que vocês deixem o like de verdade pra gente ver aqui qual que é o público que a gente tá tendo no momento, qual o público mais fiel mesmo, porque a gente vê pelo like, ó, esse aqui é a galera que a gente pede e vem com a gente e tudo mais, então deixa o like. Por exemplo, num dos últimos vídeos a gente pediu bastante like e a galera deu 20 mil likes e 80 mil views. Isso é uma porcentagem, tipo assim, bizarra de Claro. boa. É muito boa, tá ligado? Dentro do YouTube. Não, quase ninguém não. Ninguém tem essa porcentagem, ninguém que é grande, porque não consegue ter uma fidelização do público tão grande. A gente tem um público muito fiel, um público que ajuda muito, e a gente quer cada vez mais estar próximo de vocês. A gente vai gerar coisas novas em 2023 aqui pro canal, como por exemplo, algum tipo de conteúdo exclusivo para membros, que a gente já tem ali, assinatura de membros para quem quiser apoiar o canal de alguma forma. A gente vai começar a gerar conteúdos ali também, e vamos ter, por exemplo, a produção de camisetas, de canecas e coisas do tipo, que eu acho que já tá na hora, né? O canal Planeta Novo já tá fazendo aí 6 anos, já tem 6 anos. Pô, imagina. Vai pro 7º ano, tem gente que realmente acompanha há muito tempo, e essas pessoas podem ter agora, a partir de agora, algumas coisinhas do canal dentro de casa. Então ano que vem a gente vai passar por um processo de profissionalização, mais um, né? A gente começou lá no fundo do meu quartinho lá e tudo mais, com o celular gravando, foi profissionalizando até chegar onde está hoje, e a gente precisa do apoio de vocês nesse novo recomeço também do canal, certo? Então, hoje eu tô aqui com o Digo Blackson, que vai me dar a meta de likes para esse vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 15.980. Então, 15.980 likes. Na quinta posição, a gente vai falar sobre o TikTok ser banido nos Estados Unidos. Vai lembrar que lá na China, que é o local da onde o TikTok veio, né? Já não se pode utilizar, por exemplo, YouTube, já não se pode utilizar Facebook, já não se pode utilizar Twitter, nada e nenhuma dessas redes sociais que são americanas. As redes sociais de lá são próprias da China. Num caminho inverso, o TikTok sai da China e fica popular no mundo todo. A ByteDance, que é a dona do TikTok, agora está sofrendo uma pressão enorme lá do governo americano, basicamente porque o aplicativo poderia estar sendo utilizado para espionar ou censurar norte-americanos. Essa é a acusação principal. Aliás, essa suspeita já foi levantada lá no governo do Trump, em 2020, que queria proibir o aplicativo de ser baixado naquela época. Pior que eu lembro. Lembra que a gente chegou a falar aqui no canal. Inclusive, o projeto de lei de proibição, né, do TikTok nos Estados Unidos é do Marco Rubio, e ele falou o seguinte, que basicamente qualquer tipo de transação ali que houvesse de China e Rússia sob influência ali do aplicativo seriam banidas, ou seja, o aplicativo não poderia mais ser utilizado nem funcionaria nos Estados Unidos, não é tipo como se fosse só proibido, você não conseguiria baixar o aplicativo, certo? Então até rolou uma audiência em novembro desse ano, onde o diretor do FBI, o Chris Wray, disse que operações do TikTok nos Estados Unidos levaram preocupações à segurança nacional. Isso significa que é um problema pro país mesmo. E olha só, isso não é algo que acontece só com o TikTok por ser chinês. Pode ter uma perseguição aqui porque é de um país rival e concorrente direto dos Estados Unidos? Pode ter, provavelmente tem um pouquinho disso aí sim. Mas, ao mesmo tempo, vai lembrar que a gente viu o Mark Zuckerberg de frente pro Senado, tendo que responder um monte de pergunta, porque ele também não cooperava com as investigações, ele também estava infringindo ali o direito à liberdade de cada um, ele estava cada vez mais invadindo as vidas das pessoas, não é? Não era essa a acusação? Sim. A mesma acusação agora cai sobre o TikTok então. Então o Alabama e o Utah, que são 2 dos 50 estados que tem lá nos Estados Unidos, né, se juntaram na segunda-feira a outros estados que estão tentando proibir efetivamente o TikTok por lá. Então a gente pode ter alguns locais dos Estados Unidos sem o aplicativo daqui pra frente. Pô, que doido, né, mano? Porque imagina, tipo, tu vai... Vou dar Tem um gente que exemplo, tá fazendo né? a vida com isso, né? Então, vou dar um exemplo. Tipo, a galera mora em Washington, por exemplo, e o cara virou meu TikToker master. Vai ter que ir pra Califórnia. Isso, tá ligado? Aí, tipo, ele vai ter que se mudar pra poder continuar. Cara da Alabama, agora, tá lá gravando. O cara do Utah tá lá gravando, tipo, a galera, tipo, com uns boi. Eu só consigo imaginar assim. Boi essa Utah? região, boi, mato, arma, aquelas gatinhas brancas, o cara aqui com aquela barba que ele fez faz 5 minutos já tá crescendo, sabe? Oh.
Na quarta posição a gente vai falar de um jogador de futebol profissional que atua lá no Irã e que agora foi condenado à forca em praça pública. Vai lembrar? Caramba. A gente falou recentemente sobre a primeira condenação e execução, né, de alguém envolvido no meio dos protestos que aconteceram agora, por conta da execução da Mahsa Amini, que foi aquela vítima, né, da polícia da moralidade, que pegou ela por ela estar usando o jihad de uma forma errada e tudo mais, que a gente já explicou aqui várias vezes. E agora, uma das pessoas que pode perder a vida, que já foi condenado, é o jogador Amir Nasri Azadani. Ele tem 26 anos e joga pelo Iran Javan FC, que é um time lá do Irã, e agora ele está entre os 9 acusados pelo falecimento de alguns oficiais em uma manifestação que ocorreu no dia 25 de novembro, ou seja, é algo recente pra caramba. Até tipo, nos Estados Unidos a gente vê lá documentários sobre fila da cadeira elétrica, não tem? Por quê? Porque tem várias revisões pra poder falar, pô, é esse cara aqui mesmo, vai ser ele vai ter que, ele merece isso daqui e tudo mais. Aqui a gente tá vendo uma pressa, né? O cara foi pego em 25 de novembro, supostamente ele estaria envolvido, né, nessa execução de alguns oficiais que estariam ali controlando o protesto, e agora ele já pode ser executado esse mês. Tá ligado? Então, tipo, é algo muito rápido. Ele também foi acusado de participar de um grupo armado e organizado que tem intenção de atacar a República Islâmica do Irã. Olha, esse tipo de acusação que existe no Irã, ele tem um nome próprio, dentro da língua deles, que não tem muito sentido quando a gente traduz pro nosso português. Fica parecendo que o cara fazia parte, sei lá, de uma facção, né? Mas na verdade isso aqui pode ser visto como, por exemplo, o cara tá no meio de um protesto, alguém pegar um pau e ir pra cima de um policial, ele tava próximo, ele tava junto. Então, é cúmplice, mano. Aí ele foi cúmplice, exatamente. Seria como se fosse aqui no Brasil um cúmplice de algum crime só por estar no mesmo local, que aqui também acontece de vez em quando, né? Então algumas personalidades do futebol árabe se posicionaram pedindo para que o Amir fosse liberado. Inclusive até um ex-jogador do Bayern e da seleção do Irã, que é o Ali Karimi. Ele é uma das pessoas mais importantes do Irã, né, no futebol, e por isso ele apareceu pedindo isso. Inclusive o sindicato dos jogadores profissionais de futebol, o FIFPro, que é o maior órgão de representação dos jogadores no mundo, disse o seguinte, né? A FIFPro está chocada e enojada com relatos de que o jogador de futebol profissional Amir Nasser Azadani enfrenta a execução no Irã depois de fazer campanha pelos direitos das mulheres e liberdade básica em seu país. Nos solidarizamos com Amir e pedimos a remoção imediata de sua punição. Então assim, cara, é realmente, tipo, bizarro o que tá acontecendo, né? Tipo, tem uma série de pessoas que estão lá agora correndo risco, a gente falou sobre isso, que tinham 11 pessoas na fila pra poder ser executada, né? Inclusive em praça pública. Cara, isso aí, tipo, pra mim é o mais bizarro de tudo. É tu pegar o cara, executar ele com uma pressa enorme, nas suas próprias leis, que não são iguais a quase nenhum lugar do mundo, onde tá proibindo, por exemplo, você falar contra o governo, certo? E ainda você faz isso em público, para que todo mundo tenha medo de voltar a sair pra rua. Isso é um claro recado ali do governo, e agora a gente vai ter, é como se o governo tivesse assim, ó, beleza, vocês foram pra rua, vão pagar por isso pesado. E o povo agora, lá do Irã, vai começar a decidir se eles vão continuar indo pra rua e vão aumentar ainda mais os protestos por conta do que tá acontecendo, ou se realmente vai surtir o efeito que o governo queria, né, de amedrontar a população. Na terceira posição, a gente vai falar sobre a proibição de cigarros para novas gerações lá na Nova Zelândia. Isso aí é um projeto para que no futuro as pessoas não possam nunca mais consumir um cigarro sequer na Nova Zelândia. Na terça-feira, o parlamento aprovou uma legislação que vai aumentar gradualmente a idade mínima para a compra dos produtos com tabaco, inclusive, não envolve só o cigarro, tá? A lei impõe uma proibição vitalícia, ou seja, para sempre, para os jovens nascidos depois do dia 1º de janeiro de 2009. Então, se você nasceu depois disso, você já não pode nunca mais usar cigarro ou algo que tenha tabaco lá pela Nova Zelândia. Ou seja, por exemplo, daqui 50 anos, a idade mínima para comprar um cigarro vai ser de 63 anos. Caramba! Então, tipo assim, os caras estão mudando o mundo por lá também, né? A ministra da Saúde, Ayesha Verral, afirma que é mais um passo em direção ao futuro sem fumantes por lá. Vale lembrar que a população, ela não tem muitos casos de fumantes na Nova Zelândia. Nos anos 90 a gente tinha 16% da população fumando, o que já era uma taxa baixa para os anos 90. Hoje em dia a gente tem 8% e até 2025 deve ter 5% apenas. Então é uma taxa bem pequena perto de outros países, mas mesmo assim eles estão bem preocupados. É por isso talvez a taxa seja tão pequena, né? E ela diz o seguinte, além de milhares de pessoas que vão poder viver cada vez mais e ter vidas mais saudáveis, o sistema de saúde ganhará 5 bilhões de dólares por não precisar tratar as doenças causadas pelo fumo. Ou seja, no final ainda tem uma causa, né? Tem um motivo financeiro. Claro. Vai ajudar financeiramente na saúde e tudo mais. Eu acho um projeto legal, pra falar a verdade. Só que assim, não adianta você falar pro povo, ó, não pode mais fumar, certo? Você não pode fumar, por exemplo, em locais fechados, o que lá já existe há muito tempo, né? E você continuar vendendo igual louco. Então o que eles fizeram? Eles basicamente agora reduziram de 6 mil para 600 o número de locais que podem vender produtos com tabaco.
Então, tipo assim, reduziu pra 10% do que era antes. Caramba. Então, se já é difícil você encontrar, agora é quase impossível, né? E também eles pretendem diminuir cada vez mais, ano a ano, né, o nível de nicotina dentro do cigarro para tornar ele cada vez menos viciante. Mas olha só, né? Em contrapartida, o que vem ganhando força por lá são os vapes, que a lei não proíbe por enquanto o uso. O aumento do uso diário de cigarros eletrônicos foi maior que a queda dos fumantes de tabaco, ou seja, agora a gente tem 15% dos jovens adultos de 18 a 24 anos que fumam vape todos os dias. Caramba. A galera tá saindo do cigarro, tá entrando no vaporizador, né? É tipo substituindo um pelo outro, né? Porque eles estão proibindo o cigarro, vão ir pro cigarro eletrônico. Se proibir o cigarro eletrônico, eles vão ver outra coisa pra poder ir. E tem alguns desses vaporizadores que eles tentam, de alguma forma, realmente reduzir danos e tudo mais, mas normalmente não são os mais baratos. Claro. São aqueles mais caros e tudo mais. E os mais baratos, que são mais acessíveis, né, que são os normais, normalmente fazem um mal danado pra saúde também, né? A gente tá vendo casos de pessoas que fumam vape por 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses e vai pro hospital. Tá ligado? E vai pro hospital com o pulmão todo ferrado. Tipo, ó, você acabou com o teu pulmão como se você tivesse fumado a vida inteira. Parece muitas vezes uma melhoria de saúde, mas talvez não seja. Isso é comunicação, isso é publicidade, isso aí é educação, tudo isso, né? Porque já tá na nossa cabeça que fumar faz mal, certo? Certo. Isso aí já tem na nossa cabeça. Você fumando ou não, você sabe que fumar faz mal. Porque muito tempo falaram isso. E o vape, como não tem toda essa carga de terem falado o tempo todo que faz mal, a gente tende a achar, não, esse aqui é mais de boa. É mais suave. É mais suave, porque eu não vi tanta gente falando mal, talvez. Então, agora a gente vai ter mais estudos sobre o vaporizador e no futuro talvez a gente descubra que seja pior do que fumar cigarro. É doido. Não que tenha que voltar pro cigarro, tenha que também fazer uma campanha de proibição do vape igual foi feito com o cigarro. É E igual aí narguilé, muita gente né? tá assistindo. Muita gente tá assistindo, usa o vape, eu sei disso. Você deve estar puta agora comigo. Eu não quero tirar o seu cigarro, não quero tirar o seu vaporizador, não quero tirar o seu vape. Talvez o que a gente tenha que ter é campanha de educação. Ó, não use vape, não use cigarro, não use nada, não inale fumaça pra ficar com a saúde em dia, basicamente. Na segunda posição, a gente vai falar da mansão do pastor Valdemiro, que foi penhorada. A justiça determinou a penhora de uma mansão que pertence à Igreja Mundial do Poder de Deus, que é liderada pelo pastor Valdemiro, que é aquele que fala, você sabe que... Não é, menino? Mas a igreja tem uma mansão? Sim, é da igreja que ele que lidera, né? Entendeu? Entendi. E o imóvel tem uma dívida aí de 2,4 milhões de reais em IPTU atrasado. Nossa. Então, tipo assim, é um imóvel senhora. que tem bastante preço, não é baratinho. Meu 2 Deus. milhões e 400 mil de IPTU, pô. A casa que eu morava lá na minha infância tinha que, sei lá, tinha que demolir ela, demolir as 5 ao redor. Aí tu constrói um prédio e aí depois de alguns anos você volta lá e aí vai ter essa conta aí. Porque, tipo, não tem como bater isso aí, tá ligado? Meu Deus, mano. Essa mansão fica na Praia do Veloso, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. E ela fica em uma área de mais de 3 mil metros quadrados que conta com muita coisa, como por exemplo, 3 piscinas, Caramba. ginásio, heliponto, além de 22 quartos equipados com banheira e televisão própria em cada um. Então, tipo assim, 22 quartos é com quase um banheira. hotel, né? Oxe, Funcionaria como um hotel facilmente, né? facilmente. Então a decisão da penhora significa que o imóvel agora pode ir a leilão e alguém vai poder comprar o imóvel por um preço muito menor por conta disso, né? A única forma de pedir que ele vá a leilão é se em 30 dias a igreja agora fizer o pagamento daquilo que é o valor que estão devendo na mansão, né? Que é 2 milhões e 400 mil reais. Falando nesse leilão aí, o cara também não pode chegar e dar um valor muito baixo, porque como tá em, tipo assim, meio que bloqueada a propriedade ali, o cara não pode chegar e falar, ó, 5 O governo mil... também vai perder a grana, né? É. Eles precisam recuperar de alguma forma. Sim. Então, o juiz aqui ele acabou também determinando até que eles são obrigados agora, quem for comprar, a dar pelo menos 60% do valor do pode imóvel. crer. Mas mesmo assim, pra quem vai comprar, tu comprar por 60%, porra, descontão, né? Meu Deus. Inclusive, olha que doideira, a defesa do pastor nega que o imóvel pertence a ele, dizendo que ele não tem nada em Ilhabela. Em documentos que o G1 teve acesso, né, a casa está registrada no nome de um empresário que faleceu no ano passado. Porém, a prefeitura de Ilhabela constatou que a mansão pertence à Igreja Mundial. Então, a prefeitura em si tá falando que é da igreja, certo? Não é uma pessoa, né? A defesa tá falando que é mentira e os papéis realmente não estão no nome do Valdemiro nem da igreja, mas de um empresário. E a prefeitura ainda disse que apesar de ser da igreja, é de uso recreativo e pessoal do pastor. E por isso se confunde Igreja Mundial com o pastor Valdemiro, porque os dois seriam um proprietário da mesma forma, já que ele, inclusive, é o líder da igreja, né? E o Valdemiro realmente é um frequentador da ilha. Em 2017, por exemplo, ele teve um acidente ali, né? Ele foi sair com um barco e ele ficou 15 horas em um barco à deriva, onde ele acabou sendo resgatado depois. Então, assim,
que ele frequenta o local, a gente já sabe. Que existe ali uma acusação do governo contra ele, a gente também já sabe, né? E uma outra informação importante é que a justiça já tinha autorizado uma penhora dele de 50% de um apartamento, onde esse apartamento é avaliado em 2 milhões e 100 mil reais, como uma garantia de pagamento de uma dívida de 360 mil reais em aluguéis atrasados que a igreja deveria ter pago, a Igreja Mundial. Já houve também a penhora de 25% do faturamento do dízimo da Igreja Mundial, que é para cobrir despesas de aluguéis atrasados. Então assim, a Igreja Mundial, que é comandada pelo pastor, agora vem sendo alvo de constantes investigações da Polícia Federal e também de taxações, né? Vamos acompanhar o caso de perto. Na primeira posição a gente vai falar de um confronto entre Índia e China. Esse confronto entre os exércitos dos dois países foi relatado na fronteira do leste do Himalaia. O confronto teria acontecido no dia 9 de dezembro, mas só agora a gente teve ali a confirmação de fontes independentes. O que isso significa? A gente tinha ali meio que uma apuração de que poderia ter rolado algo, mas precisou ir uma espécie de órgão da mídia, né, independente, lá no local e confirmar o que estava acontecendo, porque tinha interesse tanto da Índia quanto da China de cada um mudar a história pro seu lado, certo? E tudo foi confirmado então pelo Ministério da Defesa da Índia, que falou que realmente, ó, a gente teve um problema no local. Vai lembrar que a gente já teve problema ali nessa fronteira, a fronteira entre Índia e China é enorme, né? E a gente teve um conflito em 2020, onde inclusive na fronteira a gente tinha uma proibição de que os dois lados estivessem armados. Os militares estavam ali, não podiam andar armados, eles estavam como uma forma de contenção do outro. Se o outro desobedecesse algo, aí sim eles partiam pra violência. Mas apesar de não ter arma por ali, os caras se enfrentaram com pedra e pau, cara. Caramba, mano. E dezenas de pessoas morreram. Eles se mataram literalmente na paulada, como se fosse na época medieval. Então, assim, existe uma raiva já encrustada entre Índia e China, apesar de serem parceiros comerciais, por exemplo. São parceiros do Brasil, que estão dentro do BRICS, né? Então, os dois fazem muito negócio ali um com o outro. Existe essa raiva já por conta desse conflito que rolou em 2020. E para poder parar o conflito atual, cada um dos líderes, dos comandantes do exército, tiveram que se reunir para reestabelecer a paz na região de Yangtze, que é onde tudo aconteceu, né? Os indianos confirmaram que teve conflito, e os chineses, por outro lado, afirmaram que os indianos cruzaram ilegalmente uma fronteira que é disputada pelos dois países. Vale lembrar que a fronteira entre eles tem 3.440 quilômetros. Então, tipo assim, é enorme, é enorme, enorme. E tem posto de controle com forças dos dois lados, igual a gente falou, né? Então agora a gente vai ficar de olho nos resultados desse conflito para ver se mais para frente a gente pode ter até um posicionamento do governo indiano, por exemplo, contra a China, né? Por exemplo, buscando uma ajuda americana ou da União Europeia, que agora estão comprando brigas em locais onde a China tá atuando, por exemplo. Vão lá para Taiwan e apoiam Taiwan. Vão para Coreia do Sul e apoiam a Coreia do Sul. Então, tipo, pode ser mais um palco desse conflito entre Ocidente e China, né? Ou se a gente vai ter uma amenização dos ânimos, se agora eles vão conversar e vão tentar resolver a fronteira. Porque já teve esse problema que foi grave em 2020, volta a acontecer agora, e quando se torna recorrente, é um sinal de que algo realmente está rolando por ali e que pode ter um conflito mais sério vindo aí pela frente, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual o próximo vídeo você quer ver no Planeta Novo. Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!